Você já sentiu aquele vazio gelado na alma? A sensação amarga de que a vida cristã, antes repleta de fervor, se tornou apenas uma rotina fria e despida de poder? Este é um sentimento que atravessa os séculos. É a experiência daqueles que viram o fogo queimar intenso, mas agora enfrentam somente as cinzas de um passado de chama. Onde está aquele calor divino que prometia transformação? Por que a oração se tornou um esforço tão cansativo e o estudo da palavra tão sem sabor? Este é o grande mistério que desvendamos hoje, baseados nos escritos que foram dados para a igreja neste tempo do fim. Queremos despertar você para uma verdade urgente. O céu aguarda por aqueles que decidem deixar de lado a morte espiritual e buscar a fonte da vida novamente. Este é um apelo de vida ou morte para a sua jornada com Cristo. Antes de mergulharmos nas profundas revelações sobre como reacender este fogo interior, faça um compromisso. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder nenhuma mensagem que o céu tem preparado para você. Ative o sininho de notificações para que seja alertado a cada vez que esta luz brilhar em nossas vidas. E o mais importante, compartilhe este vídeo com outros irmãos que, assim como você, sentem a necessidade desesperada de um novo Pentecostes. Pois agora começamos a jornada que vai mudar a sua perspectiva sobre o reavivamento. A maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Muitos ouviram esta frase, mas poucos entenderam a sua plena implicação. Reavivamento não é apenas um evento, é uma ressurreição. Significa a renovação da própria vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração que estavam dormentes ou mortas. Sempre que falamos em reacender o fogo, devemos entender que o fogo é o próprio Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da divindade. Ele é o representante de Cristo, livre das limitações da humanidade. Ele é quem opera o novo nascimento e nos convence do pecado. Ele é o mais alto dos dons que o Salvador pôde solicitar do Pai após sua exaltação. Sem ele, o sacrifício do Calvário perde seu poder regenerador em nós. Mas por que este fogo se apaga? Por que a fonte de água viva parece se transformar em um pântano seco? A resposta reside na condição do nosso próprio coração. O Senhor deseja nos dar o seu Espírito, mas nós não estamos preparados para recebê-lo. Não há falta da vontade de Deus em outorgar sua bênção. Há falta de preparo em nós para cumprir as condições estipuladas. A primeira condição para reacender a chama é abandonar o chamado fogo estranho. O que é o fogo estranho? São nossos planos terrenos, nossos esforços humanos, nossas boas obras realizadas sem a necessária conversão do coração. É a tentativa de servir a Deus com formas de piedade, mas sem o poder real que emana do Espírito Santo. Isto desonra a Deus. Se não houver uma mudança profunda, estaremos oferecendo algo que o céu não pode aceitar. Precisamos nos tornar como crianças. Isso exige confissão profunda. Não basta uma oração rápida de perdão, é preciso uma humilhação espiritual que reconhece a fraqueza e a ignorância. Devemos ver a nós mesmos como realmente somos, desamparados e fracassados em nossos próprios olhos. Só assim nos aproximamos como humildes suplicantes. Este profundo senso de necessidade é o que acende o desejo ardente em nosso coração. Este desejo ardente é o fogo que o próprio Senhor acende. A segunda condição é a oração fervorosa e persistente. A oração é a chave da fé que abre o celeiro ilimitado dos recursos da onipotência no céu. Muitos se enfadam e deixam de pedir porque a resposta não chega imediatamente. Isto é falta de persistência santa. Precisamos daquele santo fervor manifestado por Jacó ao lutar com o anjo.
É um esforço paciente, calmo, mas inabalável diante do trono da graça. O Espírito Santo tem de inspirar nossas petições. Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nossas orações precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. O objetivo da oração não é a nossa glorificação pessoal, mas a glória de Deus. Quando o buscamos com esse foco, Ele atende. A oração deve ser instalada em cada lar cristão. Se já houve tempo em que o culto doméstico era essencial, agora é esse tempo. A incredulidade e o ceticismo predominam. A corrupção penetra nas correntes vitais da alma. Nossos filhos precisam aprender no lar a amar e temer a Deus. A terceira chave para o fogo reacender é entender a diferença entre reavivamento e reforma, e por que elas devem estar ligadas. Reforma significa mudança de hábitos, de práticas, de teorias. É a reorganização externa da vida. Mas a reforma não pode produzir o bom fruto da justiça se não estiver conectada com o reavivamento do Espírito. O reavivamento é a causa, a motivação interna. A reforma é o efeito, a consequência externa. Ambas precisam fundir-se para que a obra seja completa. Reavivamento sem reforma é mera ilusão espiritual. É um fogo que se apaga rapidamente. Reforma sem reavivamento é apenas formalismo ético. É morte. O fogo só permanece aceso quando a mudança do coração produz uma mudança comportamental visível. Isto gera maior sensibilidade espiritual. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, pois são loucura. Mas quando o fogo reacende, o coração mortificado é ressuscitado. Encontramos vida junto com Cristo e passamos a discernir as verdades eternas. O Espírito Santo toma as coisas de Deus e as revela à mente humana. Ele atua em nós, transformando-nos em participantes da própria natureza divina. É nosso privilégio não apenas aguardar, mas apressar a vinda do Senhor. Quão rapidamente a semente do Evangelho seria lançada no mundo se vivêssemos este fogo. Deus vai cumprir todas as suas promessas. Ele dotará homens e mulheres com o poder do alto hoje, da mesma maneira que o fez no dia de Pentecostes. A promessa do Espírito não é limitada a um século passado. Nesta mesma hora, sua graça se encontra disponível para todos os que dele necessitam e se apegam à sua palavra. Precisamos buscar o Senhor com arrependimento genuíno, para que nossos pecados sejam apagados. Não devemos ficar no chamado terreno encantado, achando que tudo está bem quando a fé é fria e o amor se esfriou. A admoestação a Éfeso, você deixou seu primeiro amor, é aplicável a muitas igrejas em sua condição atual. Devemos buscar um novo batismo no amor de Deus. Não devemos esperar por um poder externo que agite a igreja antes de despertarmos. Tal tempo nunca há de vir. É uma busca individual. Indague cada pessoa. Como estou eu perante Deus? O fogo ardente começa em um coração. E deste coração santo fluirá uma influência divina que circundará toda a terra com uma atmosfera de graça. É preciso haver diligente exame de coração e oração unida e perseverante, reivindicando as promessas de Deus pela fé. O desconhecimento de Deus e de Cristo torna as pessoas orgulhosas e justas aos seus próprios olhos. A humilhação é o caminho para reconhecer o quanto precisamos dele. Assim como o Senhor sustentou seu povo no deserto com maná e água, ele nos sustentará agora, se buscarmos seu Espírito com fervor renovado. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisam, precisamos mais hoje. O Espírito Santo tem que fazer intercessões por nós. E isto é o que transforma a oração fria em fogo ardente dentro dos ossos. A promessa de Deus é para todos nós, nesta hora.
Deixemos de lado o sentimento de que estamos distantes dele. Cheguemos com confiança ao trono da graça, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Esta é a receita para o reavivamento. Olhemos para Cristo. Ele era diariamente batizado com o Espírito Santo. Ele é o nosso modelo. Dele devemos receber nossa sabedoria. O Espírito Santo está sempre à nossa direita para apoiar, sustentar, erguer e animar. Ele está pronto para encher sua vida com poder. O início da redenção pode ser conhecido aqui, mediante uma experiência pessoal de novo nascimento pelo Espírito. Rejeite o fogo estranho. Abra o coração para a humilhação. Clame a Deus por aquele desejo ardente, pois quando o poder do Espírito lhes toca o coração, então nenhuma mensagem ficará sem efeito. Voltaremos ao lar, preparados para exercer saudável influência. Que nesta hora sua vida seja transformada, que a igreja seja reavivada e que o fogo do Espírito Santo queime em você com intensidade jamais vista. Que assim seja e que Deus abençoe sua busca pelo fogo do céu.